Você sabia que Steven Seagal é considerado por muitos como o mais odiado de Hollywood? A história desse astro das telas é cheia de mistérios, polêmicas e declarações chocantes que fizeram sua imagem despencar de herói de ação a um dos homens mais controversos da indústria cinematográfica. Ninguém esquece a época dourada de Seagal nos anos 80 e 90, quando ele conquistou os cinemas com seu estilo único de luta e seus personagens imbatíveis. Mas o que aconteceu depois? De herói a vilão, a transição não foi nada suave. O que muitos não sabem é que, por trás dos filmes de sucesso, Seagal esteve envolvido em disputas com colegas de trabalho, comportamentos arrogantes nos bastidores e até mesmo acusações sérias de atitudes inaceitáveis. Seus problemas com as mulheres, o temperamento explosivo e as atitudes controversas em público só pioraram a sua imagem. A relação polêmica com a Rússia, suas declarações infames e sua postura em relação a questões sociais fizeram com que muitos o vissem como uma figura repulsiva. O que era para ser uma lenda do cinema virou um pesadelo para aqueles que o cercam. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas razões que fazem Steven Seagal ser odiado por tantos em Hollywood, desvendando os momentos mais sombrios de sua carreira e vida pessoal. Prepare-se para descobrir detalhes inesperados que você talvez nunca tenha ouvido antes. E, se você está curtindo o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é crucial para o YouTube te recomendar mais vídeos como este e nos ajudar a crescer, trazendo ainda mais polêmicas e revelações. Se você puder, apoie o canal ainda mais com um Super Thanks. Isso ajuda a manter o conteúdo de qualidade. Se não puder, deixe seu comentário com o que mais te surpreendeu nesse vídeo e compartilhe suas opiniões com a gente. Fique até o final, porque a última revelação vai te deixar sem palavras. Não perca! A trajetória profissional de Steven Seagal é marcada por uma ascensão meteórica, seguida por uma queda igualmente acentuada. Nascido em 10 de abril de 1952, em Lansing, Michigan, Steven Frederick Seagal sempre teve uma inclinação para a ação e os esportes desde a sua infância. Seus pais, um engenheiro e uma professora, foram figuras importantes em sua educação, mas foi no campo das artes marciais que ele encontrou sua verdadeira paixão. Seagal começou a se interessar por artes marciais na adolescência e logo percebeu que sua vocação estava ali. Ele não se limitou a estudar os estilos tradicionais de luta, mas foi além, buscando algo que não apenas aprimorasse suas habilidades físicas, mas que também envolvesse uma filosofia mais profunda. Aos 17 anos, Seagal começou a estudar Aikido, uma arte marcial japonesa que combina defesa pessoal com movimentos fluidos e circulares, e rapidamente se apaixonou por ela. O jovem Seagal demonstrava uma habilidade natural para as artes marciais e rapidamente se destacava entre seus colegas. Quando se mudou para o Japão, sua dedicação e paixão pelas artes marciais o levaram a um nível de maestria que poucos estrangeiros alcançaram. Lá, ele se tornou o primeiro não-japonês a abrir uma escola de Aikido em Tóquio, um feito significativo na história da arte marcial, dado o respeito que os japoneses têm por suas tradições e o fato de Seagal ser um estrangeiro. Ao longo dos anos, sua reputação como mestre de Aikido cresceu, e ele começou a ser procurado por celebridades e figuras públicas para aprender e praticar artes marciais. Foi essa habilidade excepcional e seu status como mestre de Aikido que, de certa forma, o colocou no radar de Hollywood. Seagal retornou aos Estados Unidos na década de 1980, onde começou a ser notado por sua experiência e habilidades marciais. Seu primeiro grande passo para o mundo do cinema aconteceu quando ele começou a trabalhar como consultor técnico de combate para filmes. Ele trabalhou em produções como O Retorno do Dragão, de Bruce Lee, onde suas habilidades eram utilizadas para criar cenas de combate mais realistas. Contudo, foi apenas em 1988 que Seagal faria sua estreia no cinema como ator principal com o filme Nico Acima da Lei. O filme, dirigido por Andrew Davis, foi um sucesso instantâneo, lançando Seagal ao estrelato. Sua combinação única de habilidade nas artes marciais e presença de palco
o tornou uma figura de destaque nos filmes de ação da época. Em Nico, Seagal interpretou um policial de Chicago que se vê envolvido em uma conspiração envolvendo a máfia e um esquema de corrupção governamental. Sua interpretação de um herói durão, calmo e imperturbável cativou o público, e ele rapidamente se tornou o novo rosto do gênero de ação. Um papel que, até então, havia sido dominado por astros como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. O sucesso de Nico não foi apenas devido à popularidade dos filmes de ação, mas também à maneira como Seagal trouxe para o cinema uma autenticidade nas cenas de luta, que eram muito mais próximas das artes marciais reais do que as coreografias hiperbólicas de outros filmes da época. O sucesso de Nico abriu portas para mais filmes de Seagal. Em 1990, ele estrelou Marcado para Morrer, mais um sucesso de ação que consolidou sua imagem de estrela de Hollywood. A história seguia um ex-policial que busca vingança após sua família ser brutalmente assassinada por traficantes de drogas. Mais uma vez, Seagal trouxe sua própria experiência em combate para o papel, o que o tornava único, já que sua habilidade física nas cenas de luta se destacava das dos outros astros de ação. O relacionamento de Seagal com Miyako foi um dos primeiros marcos significativos em sua vida pessoal, mas não seria o último. Em 1987, ele começou a se relacionar com a atriz Kelly LeBrock, uma das modelos mais famosas da época, conhecida por seu papel em A Mulher de Vermelho e por ser uma das grandes estrelas do cinema nos anos 80. O romance entre Seagal e LeBrock foi muito comentado pela mídia, não apenas pela beleza e sucesso de ambos, mas pela magnitude da relação. Eles se casaram em 1974, e essa união durou até 1986. Durante esse período, Seagal não apenas aprendeu mais sobre a filosofia do Aikido, mas também mergulhou profundamente na cultura japonesa. Miyako era uma mulher muito respeitada no mundo das artes marciais, e foi com ela que Seagal teve seus 2 primeiros filhos, uma filha chamada Kentaro e um filho chamado Ayako. A relação, embora tenha sido marcada pela dedicação mútua à arte marcial, também foi complexa. Miyako ficou para trás no Japão com os filhos quando Seagal começou a ganhar notoriedade em Hollywood. A separação aconteceu em 1986, e os motivos exatos para o fim do casamento nunca foram totalmente claros. Alguns relatos sugerem que as diferenças culturais e as prioridades de Seagal com sua carreira tiveram um impacto negativo no relacionamento, enquanto outros indicam que ele teve dificuldades em equilibrar a vida profissional e pessoal. No entanto, após o término do casamento, Seagal seguiu em frente, buscando novos caminhos para sua vida pessoal e profissional. Em 1987, Seagal se casou com Kelly LeBrock, uma atriz e modelo americana que também estava na onda de sucesso dos anos 80. O casamento deles foi altamente midiático, com a imagem de um homem de ação casado com uma das mulheres mais bonitas da época. A união entre Seagal e Kelly gerou uma grande atenção da mídia, que via o relacionamento como um conto de fadas moderno. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Arissa, Annalisa e Dominic. Esse casamento também foi rodeado de glamour e prestígio, mas, como muitos de seus outros relacionamentos, teve seus altos e baixos. O relacionamento foi, por vezes, tumultuado, com LeBrock mais tarde relatando que Seagal tinha um temperamento difícil, e isso acabou gerando um afastamento entre eles. Após alguns anos de casamento, eles se separaram em 1996, em meio a alegações de comportamentos dominantes e controladores por parte de Seagal. O divórcio de Seagal e Kelly foi bastante público e gerou uma série de discussões sobre o comportamento de Seagal nos bastidores, o que afetou ainda mais sua imagem pública. Após o divórcio de Kelly, Seagal se casou com a modelo etíope-chinesa Arissa, com quem teve 2 filhos. O casamento deles durou mais de uma década, mas também acabou em separação. O relacionamento com Arissa teve muitos altos e baixos e, como os anteriores, foi marcado por alegações de abuso e dificuldades de comunicação. Apesar disso, o relacionamento com Arissa foi significativo para Seagal, pois ela teve um impacto duradouro em sua vida e carreira, ajudando-o a manter uma imagem mais equilibrada. Durante esse período, Seagal também se envolveu com várias outras mulheres, algumas com quem teve breves romances,
e a imprensa frequentemente fazia referência a seus muitos relacionamentos. As mulheres com quem Seagal se envolveu ao longo dos anos o viam como um homem com uma presença imponente, mas também alguém de difícil convivência. O comportamento de Seagal nos relacionamentos foi, por vezes, comparado a um padrão de abuso emocional e psicológico, algo que ele sempre negou, mas que se tornou um tema recorrente em conversas sobre sua vida pessoal. Apesar das dificuldades em seus casamentos, Seagal também teve momentos felizes com seus filhos. Ao longo dos anos, ele procurou manter um relacionamento próximo com seus filhos, embora também tenha sido apontado como ausente em muitos aspectos da vida deles. Sua relação com os filhos foi algo que Seagal procurou cultivar de maneira discreta, mas, como tudo em sua vida, também gerou especulações. Seus filhos cresceram longe dos holofotes da mídia, com exceção de alguns momentos, mas Seagal, ao longo dos anos, tem se mostrado muito protetor em relação à sua família. Como pai, ele sempre procurou proporcionar uma boa educação para seus filhos, apesar de ser amplamente conhecido por seu temperamento difícil. No entanto, o comportamento de Seagal em sua vida pessoal foi, por vezes, muito criticado. Ele foi acusado de tratar mulheres com desdém, de ser excessivamente controlante e de não ser capaz de manter um relacionamento saudável e equilibrado. Seus próprios filhos, em diversas ocasiões, comentaram sobre o comportamento do pai, com alguns mencionando que ele tinha dificuldades para expressar emoções de uma forma saudável. Esse padrão de comportamento teve um impacto negativo na forma como Seagal foi percebido no mundo do entretenimento e na mídia em geral. A maneira como ele se relacionava com as mulheres e sua família ajudaram a criar uma imagem de um homem egocêntrico e com dificuldades de lidar com os outros de forma empática. Um dos aspectos mais polêmicos de Seagal é sua relação com a Rússia e o presidente Vladimir Putin. Ao longo dos anos, Seagal se alinhou com o governo russo e, de maneira franca, expressou seu apoio a Putin, o que gerou forte crítica internacional. Seagal não apenas se referiu a Putin como uma figura que ele admirava, mas também esteve envolvido em vários encontros públicos com o presidente russo, o que causou estranhamento e desaprovação, especialmente por parte de políticos ocidentais. Essa relação com Putin e sua defesa aberta das políticas russas fizeram com que Seagal fosse visto por muitos como alguém cujas opiniões estavam mais alinhadas com interesses estrangeiros do que com as preocupações de seu próprio país, os Estados Unidos. Isso resultou em uma imagem controversa, com muitos questionando seu caráter e suas motivações, principalmente quando ele se posicionou em questões políticas e sociais de uma maneira que parecia desconsiderar a gravidade de certos assuntos. Além disso, Seagal não hesitou em expressar suas opiniões sobre temas como a política nos Estados Unidos, o que só agravava a percepção de que ele era um homem de poucas concessões e sem muita paciência para críticas. As declarações de Seagal sobre o governo dos Estados Unidos e suas experiências com figuras políticas também foram alvo de críticas. Ele chegou a sugerir que havia sido alvo de uma conspiração por parte do governo americano, o que gerou controvérsia, especialmente porque essa retórica conspiratória não era acompanhada de evidências concretas. Suas falas sobre o sistema de Hollywood, a indústria do cinema e como ele se sentia marginalizado por aqueles que ele acreditava não entenderem seu valor, também alimentaram muitas das suas controvérsias. Seagal frequentemente se posicionava como um mestre das artes marciais, alguém que tinha uma visão superior do que a maioria das pessoas. Esse comportamento de superioridade, aliado ao seu comportamento muitas vezes difícil nos bastidores das filmagens, levou muitas pessoas a criticá-lo não apenas por suas declarações públicas, mas também pela maneira como tratava aqueles ao seu redor. Entre as atitudes mais controversas de Seagal, destaca-se seu comportamento nas filmagens de seus próprios filmes. Relatos de colegas de trabalho e membros da equipe de produção sugerem que Seagal frequentemente demonstrava uma postura agressiva e autoritária nos sets, o que criava um ambiente de trabalho tenso e difícil. Ele era conhecido por ser intolerante com qualquer tipo de crítica ou sugestão, o que fez com que muitos de seus colegas de trabalho se afastassem dele. Seagal também foi acusado de agir de maneira pouco profissional em várias ocasiões, incluindo atrasos constantes e atitudes egoístas que prejudicavam o andamento das filmagens.
Essas atitudes tornaram-no uma figura impopular em Hollywood, com relatos de que sua fama como um astro de ação logo foi superada por sua reputação de difícil de lidar. As polêmicas de Seagal, no entanto, não se limitaram ao ambiente de trabalho ou à política. Ele também esteve no centro de acusações de assédio sexual, o que trouxe à tona um lado ainda mais sombrio de sua personalidade. Várias mulheres vieram a público com alegações de que Seagal as havia assediado em diferentes momentos de sua carreira. As denúncias surgiram ao longo dos anos e retrataram Seagal como uma figura manipuladora e, em muitos casos, abusiva. O modo como ele se relacionava com as mulheres nas filmagens e em sua vida pessoal também se tornou um ponto de debate. Acusações de abuso de poder e de um comportamento inadequado em seu trato com mulheres fizeram com que sua reputação como um homem poderoso fosse seriamente questionada. Essas alegações, embora nunca tenham sido resolvidas de forma definitiva no tribunal, causaram um grande impacto na maneira como Seagal foi percebido pelo público e pela indústria. Ele também conquistou uma fama ainda mais controversa, a de ser o mais odiado de Hollywood. Essa reputação não surgiu da noite para o dia, mas sim como resultado de uma série de comportamentos problemáticos, atitudes difíceis de lidar e declarações provocadoras que tornaram Seagal uma figura polarizadora na indústria do entretenimento. Desde os primeiros dias de sua carreira, quando Seagal se destacou em filmes como Cavaleiro Solitário e Difícil de Matar, ele já demonstrava uma personalidade difícil de lidar. Apesar do sucesso comercial, logo surgiram relatos de que ele era extremamente exigente, autoritário e até desrespeitoso com aqueles que trabalhavam com ele. No set de filmagem, Seagal era conhecido por seu comportamento intimidatório, o que o levou a ser descrito como um astro difícil. Aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado frequentemente se queixavam do temperamento explosivo e da postura de superioridade que ele adotava. Colaboradores e colegas de trabalho frequentemente o acusavam de ser insuportável nos bastidores, criando um ambiente de trabalho tóxico e difícil. Seu comportamento frequentemente resultava em atrasos nas filmagens e tensões com os membros da equipe, com muitos dizendo que era impossível agradá-lo. Para muitos em Hollywood, Seagal se tornou sinônimo de arrogância, exigências irreais e um ego inflado. Esse comportamento nos sets de filmagem não era apenas uma característica isolada de sua personalidade, mas um reflexo de como ele se via dentro da indústria e como ele acreditava que deveria ser tratado. Seagal, ao longo dos anos, demonstrou um claro desdém pelas convenções e regras de Hollywood, muitas vezes se colocando como alguém que estava além das normas da indústria. Esse tipo de atitude, no entanto, não passou despercebido. Sua falta de flexibilidade e o fato de que ele se considerava uma grande estrela de ação com um status inquestionável fizeram com que ele fosse amplamente evitado por muitos diretores e produtores, especialmente quando sua atitude se tornava insuportável para aqueles ao seu redor. Para piorar sua imagem, Seagal não hesitou em fazer declarações públicas controversas que reforçavam sua reputação de diva do cinema. Uma das atitudes que gerou mais discussões foi o fato de que ele parecia acreditar ser imune a críticas. Ele muitas vezes se envolvia em discussões e desentendimentos com jornalistas e críticos, sempre com uma postura de alguém que tinha a última palavra sobre tudo. Em várias entrevistas, Seagal demonstrou um nível de arrogância e desprezo pelas opiniões alheias, algo que se tornou um dos aspectos mais criticados de sua personalidade. Essa postura não apenas alienou aqueles ao seu redor, mas também foi vista como um reflexo da sua visão distorcida de sua importância na indústria do entretenimento. Isso fez com que muitos em Hollywood vissem Seagal não apenas como um talento inegável, mas também como uma pessoa difícil de se trabalhar e, por isso, muitas portas se fecharam para ele ao longo do tempo. Em um ponto de sua carreira, a figura de Seagal se distorceu tanto que ele se tornou mais conhecido por sua personalidade excêntrica e suas atitudes impopulares do que pelo seu trabalho em si. Sua fama como estrela de ação se misturou com a reputação de ser um homem difícil, autoritário e, muitas vezes, até mesmo insuportável. No entanto, o comportamento de Seagal não era limitado às filmagens. Ao longo dos anos,
Ele foi associado a uma série de escândalos e polêmicas que só aumentaram sua imagem de mais odiado de Hollywood. Além do comportamento problemático nos sets de filmagem, Seagal também foi envolvido em várias acusações de assédio sexual, que fizeram com que sua imagem pública se deteriorasse ainda mais. Várias mulheres se manifestaram ao longo dos anos, alegando que o ator havia se comportado de forma inadequada com elas em diversas situações, tanto nas filmagens quanto em outros contextos profissionais. Essas acusações, mesmo não tendo sido completamente esclarecidas na justiça, adicionaram uma camada ainda mais sombria à sua figura pública. Além disso, sua postura política e seu apoio a figuras como o presidente russo Vladimir Putin também contribuíram para sua má reputação. Enquanto Hollywood se posicionava contra muitos dos discursos e políticas de Putin, Seagal, por outro lado, se alinhava abertamente ao líder russo, o que gerou uma onda de críticas tanto de críticos quanto de fãs. Sua defesa de Putin e sua visão sobre a política internacional chamaram a atenção de forma negativa, especialmente em um momento em que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estavam cada vez mais tensas. Essa postura fez com que muitos o vissem como alguém desconectado da realidade de Hollywood e, mais importante, de seu público. Ao longo dos anos, Seagal continuou a se isolar mais e mais, mantendo-se em sua própria bolha e, muitas vezes, desconsiderando as críticas e os conselhos que vinham de sua própria equipe. Ele se tornou uma figura cuja presença não era mais celebrada, mas sim temida. Nos bastidores, a história de Seagal como um homem difícil e imprevisível se espalhou, o que, inevitavelmente, o afastou de muitos dos grandes projetos da indústria. Mesmo quando ele continuava a fazer filmes, esses projetos geralmente tinham orçamentos menores e não atraíam a mesma atenção de antes. Sua falta de disposição para colaborar e sua constante busca por controle total das situações fizeram com que ele fosse visto como um estorvo para a indústria, alguém com quem muitos preferiam não trabalhar. Sua incapacidade de aceitar críticas e sua tendência de se colocar em uma posição de superioridade sobre seus colegas e colegas de trabalho só reforçaram a ideia de que ele era alguém não só difícil de trabalhar, mas também difícil de respeitar. As histórias sobre seus conflitos com outros atores, diretores e membros da equipe de produção se multiplicaram, e seu comportamento nas filmagens ficou mais associado ao caos do que ao profissionalismo. Enquanto sua carreira de ator parecia desmoronar, sua figura fora das telas se tornava cada vez mais uma atração para aqueles interessados em suas controvérsias. Seagal também se envolveu em uma série de projetos de baixo orçamento, o que diminuiu ainda mais sua relevância em Hollywood. Sua situação parecia ser uma mistura de fracassos profissionais e uma crescente aversão pública. Enquanto outros astros da ação continuavam a prosperar, Seagal se via isolado, muitas vezes se envolvendo em projetos questionáveis que não agradavam a crítica e geravam mais piadas do que sucesso. A reputação de o mais odiado de Hollywood estava tão arraigada que Seagal acabou se tornando uma figura que simbolizava o que poderia dar errado para alguém que se via acima de tudo e de todos. A indústria do entretenimento, que muitas vezes vê as celebridades como figuras quase invencíveis, rapidamente aprendeu que o ego e a arrogância de Seagal eram mais prejudiciais do que suas habilidades nas artes marciais. Isso levou à sua queda de popularidade, e o ator se tornou mais uma lembrança do que Hollywood pode produzir quando um talento incrível se mistura com uma personalidade impossível de lidar. Em 2018, uma série de mulheres, incluindo atrizes, jornalistas e ex-assistentes de produção, acusaram Seagal de assédio sexual, com algumas afirmando que ele havia se comportado de maneira inadequada durante encontros de trabalho e até mesmo em audições. As alegações eram diversas, e as vítimas afirmaram que Seagal havia feito avanços sexuais indesejados, tentando forçar beijos ou, em alguns casos, tocando as mulheres de maneira inapropriada. Muitas das acusadoras disseram que, ao se recusar a ceder aos avanços de Seagal, suas carreiras foram prejudicadas, com ele supostamente tentando arruinar suas oportunidades em Hollywood. Embora Seagal tenha negado todas as alegações de assédio, o número de mulheres que se manifestaram contra ele
fez com que as acusações ganhassem relevância e visibilidade. Essas alegações, somadas ao seu comportamento problemático no set, fizeram com que muitos questionassem a ética de Seagal e sua postura em relação ao tratamento das mulheres. Embora nenhum processo tenha resultado em condenações formais, essas acusações alimentaram o estigma de que Seagal era uma pessoa com pouca consideração pelos outros, especialmente em relação às mulheres com quem ele trabalhava. Outra polêmica jurídica que envolveu Seagal foi sua relação com a Rússia e a controversa parceria com o governo russo. Em 2016, Seagal foi nomeado embaixador cultural da Rússia, o que gerou uma série de críticas, tanto em Hollywood quanto nos Estados Unidos. Esse título foi dado a Seagal pelo presidente russo Vladimir Putin, com quem ele já havia desenvolvido uma relação próxima. O fato de Seagal apoiar publicamente Putin, especialmente em momentos em que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estavam se deteriorando, foi visto por muitos como uma afronta. A parceria com o governo russo levou a críticas políticas de vários setores da sociedade, e muitos viram isso como uma traição aos valores dos Estados Unidos. Em 2017, o FBI iniciou uma investigação sobre Seagal, especificamente em relação às suas conexões com figuras russas, suspeitando de um possível envolvimento em atividades de lobby. A investigação não resultou em nenhuma acusação formal, mas a associação de Seagal com o governo russo só ajudou a aumentar sua imagem como uma figura polêmica e em desacordo com o establishment americano. Em 2018, a situação de Seagal piorou quando ele foi novamente envolvido em uma série de disputas jurídicas, desta vez envolvendo uma empresa de investimentos. Seagal foi acusado de se envolver em esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas. Ele havia promovido uma oferta inicial de moeda, ICO, na sigla em inglês, para a empresa Bitcoin Do Gen, sem divulgar que havia sido pago para fazer a promoção, o que é ilegal nos Estados Unidos de acordo com as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários SEC. A SEC alegou que Seagal estava violando as leis de valores mobiliários, uma vez que ele não havia informado ao público que estava recebendo pagamentos para promover a ICO. Em 2018, a SEC multou Seagal em $13,14 por essa violação. Embora ele tenha concordado em pagar a multa, isso apenas adicionou mais uma controvérsia jurídica à sua lista de problemas legais. A ideia de que Seagal estava usando sua influência para promover um esquema de criptomoeda duvidoso foi vista como mais uma prova de sua disposição em se envolver em práticas questionáveis em nome do lucro pessoal. Esses eventos, que ocorreram em um momento de baixa em sua carreira, levaram a uma imagem ainda mais negativa de Seagal, não apenas como ator, mas também como figura pública. Sua associação com o governo russo, os escândalos de assédio sexual e as violações legais em relação às criptomoedas fizeram com que muitos em Hollywood, além de críticos e fãs, o vissem como alguém cada vez mais fora de sintonia com os valores da sociedade americana e de Hollywood. Seus problemas jurídicos e as controvérsias que os cercaram também levaram a um afastamento ainda maior da indústria do entretenimento. O declínio de Steven Seagal foi uma consequência inevitável de uma combinação de fatores pessoais, profissionais e legais que afetaram sua imagem pública e sua carreira. As primeiras falhas em sua carreira começaram com a percepção de que seus filmes não estavam mais alcançando o sucesso de outrora. Embora tivesse sido um ícone do gênero de filmes de ação nos anos 80 e 90, Seagal não conseguiu se adaptar às mudanças nas preferências do público e aos novos padrões do mercado de cinema. O estilo de atuação que o fez famoso nos filmes de ação, como Cobra e Under Siege, se tornou obsoleto em uma indústria que começou a abraçar heróis mais complexos e tramas mais sofisticadas. Além disso, Seagal não conseguia mais atrair os grandes contratos de filmes de estúdios tradicionais, e seus filmes começaram a ser feitos em orçamentos menores, com menos repercussão nas bilheteiras. Isso começou a prejudicar sua posição dentro de Hollywood, onde a fama e o sucesso são inseparáveis de números de bilheteira e da capacidade de atrair grandes audiências. A partir daí, a reinvenção de Seagal tornou-se uma necessidade, mas ele pareceu ter dificuldade em entender que sua identidade de estrela de ação estava desgastada. Ele tentou seguir novos caminhos, como atuar em produções de baixo orçamento e estrelar programas de TV,
Mas essas tentativas nunca conseguiram replicar o sucesso dos filmes anteriores. A sua insistência em seguir a fórmula de filmes de ação, que já não faziam sentido no novo cenário cinematográfico, foi um dos motivos para seu afastamento progressivo da indústria do entretenimento. Com o tempo, Seagal começou a se reinventar fora do cinema, buscando uma nova identidade que o mantivesse relevante para o público. A reinvenção de Seagal passou por uma série de passos inesperados. Ele se aproximou cada vez mais do mundo da política e do ativismo, especialmente com sua relação com a Rússia e com o presidente Vladimir Putin. A nomeação de Seagal como embaixador cultural da Rússia foi um marco nessa reinvenção. No entanto, essa nova fase não foi bem recebida por todos, especialmente nos Estados Unidos, onde suas associações com figuras polêmicas e seu apoio aberto a Putin geraram críticas ferozes. Essa mudança, embora tentasse dar a Seagal uma nova identidade, apenas contribuiu para aumentar sua reputação como uma figura controversa. No entanto, Seagal não desistiu de tentar se reinventar. Ele se lançou em uma carreira como produtor e criador de conteúdo de televisão, incluindo a série Steven Seagal Lawman, onde ele atuava como um policial de verdade em Louisiana, fazendo patrulhas com a polícia local. Embora o programa tenha sido bem-sucedido por algum tempo, o público logo perdeu o interesse, e Seagal foi novamente criticado por sua postura arrogante e por seu comportamento em frente às câmeras. Sua tentativa de se posicionar como uma autoridade em lei e ordem foi vista como uma tentativa forçada de associar sua imagem a algo respeitável. Mas o público rapidamente percebeu que a persona de Seagal como herói de ação não tinha mais base na realidade. Além disso, ele não conseguiu se adaptar às novas demandas da indústria do entretenimento, que estava cada vez mais voltada para o digital e as plataformas de streaming. Mesmo com as tentativas de se reinventar como uma figura mais séria, Seagal não conseguiu recuperar a relevância que havia perdido ao longo dos anos. A incapacidade de Seagal de se adaptar ao novo mundo do entretenimento também foi refletida em sua vida pessoal. Seus problemas em manter relacionamentos saudáveis, incluindo vários casamentos fracassados, geraram uma imagem de uma pessoa egocêntrica e difícil de lidar, o que não ajudou em sua reinvenção pública. As críticas contínuas sobre seu temperamento e sua falta de humildade prejudicaram ainda mais a tentativa de reabilitação de sua imagem. Seagal parecia estar preso a uma visão de si mesmo como uma grande estrela, incapaz de perceber que o mundo ao seu redor havia mudado e ele não havia evoluído com ele. Embora tenha sido uma estrela de ação importante em sua época, seu legado cinematográfico não conseguiu resistir ao teste do tempo, especialmente quando comparado a outros astros da mesma época, como Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, que conseguiram se adaptar e continuar suas carreiras com sucesso.